Você se permite sonhar? Essa é a reflexão que a Lua Nova nos traz essa semana, nesse dia 27 de fevereiro, às 21h44, quando a Lua vai encontrar o Sol no signo de Peixes, no grau 9, dando início a um novo ciclo lunar, a lunação pisciana, que é uma lunação super importante, uma das mais importantes no ano astrológico, porque ela é a última e é através dela que a gente se prepara para o novo ano astrológico, que esse ano vai ser no dia 20 de março, quando o Sol vai entrar no signo de Áries, né? Diferente do calendário gregoriano, o ano novo astrológico, ele não é em janeiro, ele é em março, ele vai seguindo de acordo com as estações do ano. E uma outra coisa que torna essa lunação, né, super importante também, é que a gente vai ter um eclipse lunar no dia 14/3, no signo de Virgem, um eclipse que acontece com a lua cheia, né, trazendo para a gente resultados, informações importantes para a gente trabalhar esse eixo Peixes-Virgem. E a gente vai ter, depois do ano novo astrológico, a gente tem, no dia que começa a lunação ariana, a gente tem também um eclipse solar em Áries, que é o último da série de eclipses no eixo Áries-Libra. Então, esse mês é super importante para a gente, porque é um mês que traz muitas informações, muitas revelações para que a gente possa purificar a nossa energia, trabalhar o nosso inconsciente, nossa espiritualidade, a nossa intuição, porque esse é o tema de Peixes, né? E está super forte também, porque além da lua nova em si, a gente ainda tem o planeta, a gente ainda tem no signo de Peixes Ceres, que é um asteroide que está relacionado ao valor, à nutrição, né, ao nosso sentimento a forma como a gente precisa se nutrir, toda a nossa relação com essa questão de prosperidade e de valor. A gente tem Saturno, que é um regulador kármico, é a nossa relação com o tempo, com a matéria, com a disciplina, com a forma como a gente realiza e coloca limites naquilo que a gente está imaginando. A gente tem o Nodo Norte, que é o ponto lunar que nos aponta o nosso propósito. A gente tem Netuno, que é um dos regentes do signo de Peixes, que está no último grau do signo de Peixes, né, finalizando ali esse ciclo. E a gente tem, além do Sol e da Lua, a gente tem tudo isso, né, o Sol e a Lua fazendo uma quadratura com Júpiter, que é o outro regente, o regente clássico de Peixes, né, mas que está em Gêmeos. Então, essa semana em especial, que a gente vai ter a lua nova em Peixes, é uma semana super importante, porque ela vai abrir os trabalhos aí para a gente trabalhar essa energia pisciana numa carga fortíssima, né? Porque são muitos planetas e pontos que estão ali nessa área. Então, a área onde a gente tem Peixes no nosso mapa natal, na nossa revolução solar, tudo isso vai estar super ativado essa semana. E se você quer entender o que isso significa, fica aqui nesse vídeo, porque eu vou explicar um pouquinho mais. E depois nós vamos ter também o nosso oráculo dos deuses, nós vamos ter nossa meditação com mantras, vamos ter uma orientação para a gente poder trabalhar essa energia, né, de uma maneira bem prática. Já começando com a meditação, que é uma forma prática também da gente fazer isso, porque a meditação ajuda a gente a se conectar com a nossa intuição, que é algo fundamental nessa semana, porque afinal o signo de Peixes fala de intuição, né? Uma energia pisciana bem trabalhada em nós, todos nós temos essa energia, nos aflora essa capacidade intuitiva. Então, fica aqui comigo, eu sou a Priscila Benites, professora de yoga, astróloga, terapeuta, e toda semana eu venho aqui fazer o que eu chamo de meditação astrológica, né? Porque a gente faz a meditação justamente para trabalhar essas energias da semana. E se você quiser saber, inclusive, como é o meu trabalho, para saber como é que todas essas energias vão impactar o seu mapa, né, a sua vida, nesse mês, nesse ano, fazer um mapa até mesmo para todo o ano astrológico, para entender, fazer previsões. Se você está fazendo aniversário, você pode fazer sua revolução solar. Se você quer entender como é que tudo isso afeta você, de uma maneira mais específica, porque essas informações que eu trago aqui, elas são coletivas, né? Como a energia do coletivo está nesse momento. Mas a gente, de forma individual, é afetado por essa energia e também afetamos esse coletivo, né? E é isso que a gente consegue ver numa leitura de um mapa astral
feita especificamente pra gente. Então, se vocês quiserem saber como é que funciona esse meu trabalho, é só vocês buscarem meu contato aqui na descrição do vídeo, que eu explico com mais detalhes para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que mais que a gente tem, né? Voltando aqui aos significados. Então, como eu falei, a gente vai ter um monte, já temos, né? Um monte de pontos ali trabalhando, planetas, asteroide, pontos lunares, tudo ali no signo de Peixes, né? Então, as informações que a gente tem aqui, na verdade, estão bem explícitas, né? Precisamos trabalhar a nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade de se conectar com aquilo que é belo, porque o signo de Peixes fala sobre isso, sobre a beleza, sobre o amor universal, sobre essa nossa relação com o todo, esse sentimento de que a gente faz parte do todo, de que a gente está conectado. Então, quando a gente tem essa energia bem trabalhada em nós, quando a gente desenvolve essa conexão com aquilo que não é visível aos olhos, a gente se sente parte do todo, a gente se sente conectado. E aí, isso me lembra até de uma coisa que aconteceu hoje mesmo, né? Eu estava atendendo uma mentorada minha, e ela tem a casa 2 em Peixes. A casa 2 é a casa dos valores, das posses, do dinheiro, do corpo, né? Tudo, mas diz respeito a tudo que nos pertence, tudo que a gente entende. Isso é meu, isso é algo meu, é material. Eu posso pegar, eu posso tocar. E ela tem essa casa 2 em Peixes. Ou seja, além de tudo, ela ainda tem Júpiter ali também, né? Então, um momento super auspicioso para ela, para criar coisas. E aí eu falei para ela, então me fala, o que é que você sonha? O que você quer? Ela está fazendo uma transição de carreira e aí eu perguntei para ela, o que é que você quer? Porque a gente está começando o processo, eu sempre defino objetivos concretos, porque a gente precisa saber onde a gente quer chegar para a gente fazer um processo terapêutico, né? Senão a gente fica naquela coisa, falando de problemas, se lamentando, acaba só baixando a nossa vibração e não sai do lugar. Às vezes coisas que poderiam ser resolvidas super rápido não se resolvem, mas quando a gente tem uma visão, a gente olha, fala, eu quero chegar nesse lugar aqui, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, e não importa qual meta seja essa, pode ser uma meta material, pode ser uma meta sutil de, sei lá, sentir alguma coisa específica, de se sentir de uma determinada forma, mas a gente precisa ter um objetivo. E aí quando eu falei isso para ela, né, como a casa dela que está sendo ativada é a casa da matéria, do dinheiro, das posses, falei, o que é que você quer conquistar? O que é que você quer? Por exemplo, quanto você quer ganhar com essa sua nova profissão? O que é que você se vê fazendo? Que tipo de trabalho que você gostaria de fazer? E aí, ela começou a falar e começou assim, eu queria isso, mas não, isso aí não vai dar certo por causa disso. Não, porque isso daqui é uma coisa que eu tenho que estudar muito. Aí eu falei, para. Eu não perguntei como você vai chegar lá. Eu perguntei o que você gostaria de alcançar. Se tudo desse assim muito certo, você olhar e falar assim, caralho, deu tudo muito certo, não acredito que eu consegui isso. O que seria essa coisa? E ela teve muita dificuldade de parar e de responder isso, sabe? Tive que fazer a pergunta várias vezes, insistir, e aí ela, nossa, eu não consigo pensar numa coisa sem encontrar uma limitação para isso. E eu falei, pois é sobre isso. É sobre isso que estamos falando aqui, é para isso que estamos fazendo esse processo, para entender quais são essas limitações. É para isso que nós fazemos todo esse jogo de autoconhecimento e de busca de espiritualidade, que é para entender quais são as nossas limitações. E sabe quais são as nossas limitações? São as nossas crenças. Semana passada a gente teve uma lua minguante em Sagitário. Inclusive, se você não assistiu o vídeo, você pode assistir. Vou deixar o card aqui. E aí você vai entender um pouquinho mais sobre essa questão das crenças. Mas a gente, na semana passada, né, já veio nos preparando para chegar nesse momento. Porque era justamente uma lua de limpeza, de transmutação, né, a lua minguante é esse momento, esse período do ciclo lunar que fala de limpar energias que a gente não quer mais. E em Sagitário, a gente está falando de crenças. E agora, a gente está falando de sonhos. A gente está falando, mais uma vez, de limpeza, mas limpar aquilo que não é pra gente. Isso daqui não faz parte de quem eu sou, da minha essência. Então, isso eu não quero mais. Mas o que é da minha essência, o que é pra mim,
eu tenho o direito de querer. Por que eu não posso sonhar grande? A gente foi treinado para isso, a gente foi treinado para ter uma mente escassa. Todo mundo gosta de falar que é um com o todo, nós somos todos um, e não sei o quê, porque nós somos centelha divina, mas quando a gente fala em se permitir fazer coisas grandes, em ter uma vida grande, em ganhar dinheiro, em ter um relacionamento maravilhoso, em fazer coisas incríveis, em fazer coisas legais que a gente sonha, aí a gente não é conectado com o todo? Se Deus é todo o potencial, e eu sou uma centelha divina, como a gente sempre aprende isso e gosta de dizer isso, e aí, nessa hora, eu não sou? Porque Deus tem limites para realizar as coisas, né? Então, é para vocês verem como que é contraditória essa ideia que é plantada na nossa mente, né? Uma ideia de escassez. E a gente precisa limpar as nossas crenças para a gente poder lidar com isso. Se a gente não tiver lá, né, na semana passada feito esse nosso trabalhinho de olhar quais são as minhas crenças, o que eu acredito, o que eu penso sobre a minha própria capacidade. Se a gente não tiver feito isso, dificilmente a gente vai conseguir agora nessa lua nova aproveitar todo esse potencial criativo que ela tem e sonhar, imaginar, porque quando a gente está falando do signo de peixes, a gente está falando disso, da nossa capacidade de imaginar, de criar na nossa mente. As coisas começam na nossa mente. Inclusive, até achei interessante, né? Eu nunca mostro para vocês, mas às vezes eu tiro aqui um arcano do tarô para saber qual é a energia dessa semana lunar. Eu não trago porque senão eu começo a falar demais, aí vira o vídeo que já normalmente fica enorme, vai ficar maior ainda, né? Mas saiu um Ás de Ouros. E no fundo do deck tivemos um Ás de Espadas, ou seja, é um momento de recomeço agora. Nós estamos na última lunação do ano astrológico, mas a verdade é que nós estamos começando o nosso ano astrológico agora. Agora que a gente está determinando como é que vai ser. O que a gente vai construir? Ás de Ouros é o início de um novo ciclo de materialização. Ás de Espadas é o início de uma nova energia mental, uma nova mentalidade. Então, se eu quero construir algo novo, eu preciso começar a pensar de uma maneira nova. Se eu penso que eu não sou capaz, se eu não me permito sequer imaginar quais são os meus sonhos e sem ficar, nossa, mas isso eu não vou conseguir por causa disso. Ah, eu gostaria disso, mas isso aí eu tô muito nova ainda. Ah, eu gostaria daquilo, mas aquilo ali eu ainda vou ter que estudar muito. Se a gente não consegue sequer responder uma pergunta da nossa terapeuta, que fala pra gente, o que é que você sonha? Qual que é o seu sonho? E você não consegue sonhar, como é que você vai construir? Entendeu? A gente está falando aqui de crenças limitantes fortíssimas sobre o nosso valor. E aí, quando a gente olha todas as energias que estão no céu nesse momento, isso salta aos olhos, né? Porque a gente tem essa lua nova fazendo uma quadratura com Júpiter que está em Gêmeos. Então, Gêmeos é um signo totalmente racional. É o intelecto, é a mente, né? Regido por Mercúrio. Um signo de ar regido por Mercúrio, que é a própria mente. Então, Gêmeos olha as coisas de uma maneira lógica e racional. Enquanto Peixes é tudo no intuitivo, no espiritual, não tem lógica, não tem linearidade. É tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. E aí, quando a gente tem essa quadratura, a gente vê o quanto a nossa mente limita, com Júpiter ali, está expandindo essa nossa capacidade mental. Só que o racional em excesso nos impede de sonhar. Por quê? Porque a gente vai querer buscar a lógica do processo. Ah, mas e aí, como é que eu vou chegar lá? Não interessa como é que você vai chegar lá agora. Interessa o que você vai sonhar. Depois você vai dar um passo, mais um passo, mais outro passo, mais outro passo, e o caminho vai se abrir. Eu gosto sempre de contar para as pessoas, né, sobre a minha história, quando eu vejo que as pessoas têm essa ideia de que precisa ver o caminho todo para poder tomar uma decisão. E eu gosto sempre de trazer isso. Quando eu comecei a minha transição de carreira, lá em 2014, eu tomei uma primeira decisão que não tinha nada a ver com o que eu estou fazendo hoje. A minha decisão foi fazer um doutorado na área de engenharia, que era a área que eu trabalhava naquela época, né? E aí eu fui para um outro país fazer um intercâmbio, eu queria fazer esse doutorado fora, e lá nesse outro país, enquanto eu estava estudando inglês para fazer esse doutorado, o que aconteceu?
eu conheci o yoga e a meditação. E aí eu voltei, comecei a praticar como hobby, e as coisas foram acontecendo. Quando eu caí num curso de formação, depois fui fazer uma aula e me pediram para dar essa aula porque o professor não apareceu, e de repente eu já tinha apresentado o meu projeto para o professor para eu poder fazer a minha inscrição para o doutorado, e recebi uma ligação para ir para o outro lado do mundo trabalhar como engenheira, e de lá eu decidi não voltar e fazer o meu curso de formação, que foi lá na Índia, que foi onde eu falei, gente, é isso que eu quero. É isso. Não quero fazer doutorado, coisa nenhuma. Eu quero isso daqui, eu quero trabalhar com isso. Então, vocês percebem, né, que isso começou em 2014, até eu chegar nessa decisão foi começo de 2018, quando eu fui fazer esse curso de formação na Índia, né, que eu tinha ido fazer porque eu queria aprender, não porque eu estava querendo me tornar professora de yoga. E então, assim, quando a gente se permite dar um passo de cada vez e só pensar, qual que era o meu pensamento naquele momento? Eu queria fazer algo que me trouxesse alegria, felicidade, que eu sentisse que eu estava contribuindo. E eu tinha uma visão do que era essa minha contribuição naquela época, né? O meu doutorado seria todo voltado para isso, era uma continuação do meu mestrado, e eu já tinha incluído yoga também, que é na área de gestão de resíduos de construção, parte ambiental e tudo mais. Isso foi sempre o meu sonho, né? Fazer alguma coisa que fosse impactar as pessoas, impactar o planeta, curar o planeta. E eu não imaginava onde isso ia chegar. Mas esse era o meu sonho, era nisso que eu focava. E eu fui dando os passos que eu sabia que eu poderia dar, que eu entendia que eu tinha que dar, né? E as coisas foram se transformando no caminho. Então, quando a gente fala aqui, né? E aí eu trago até a atenção para um ponto específico que a gente vai ter essa semana, que é a retrogradação de Vênus. Nem sei que dia que vai ser, acho que vai ser a partir do dia 2, deixa eu olhar aqui, que eu me esqueci. Não, no dia 1º. Dia 1º de março, né, Vênus entra em retrogradação em Áries, e depois vai voltar para o signo de Peixes. Ela acabou de sair de Peixes, entrou em Áries, que é o signo dos inícios, e aí depois ela vai voltar para o signo de Peixes. Quando um planeta retrograda, ele traz um período de revisão, em que a gente vai olhar. Revisão do quê? Vênus são os nossos valores. O que é importante para nós, né? Quando eu conto essa história aqui para vocês, estou falando o quê? O que a gente tem por trás dessa história? A gente tem os meus valores. O valor que importava para mim no que dizia respeito à minha vida profissional era que eu fosse capaz de contribuir, né? Eu tinha um sonho, tinha uma visão de mundo que eu queria ver se manifestar através do meu trabalho. E como eu tinha muita clareza disso, eu fui dando os passos que me pareciam corretos, e esses passos foram me levando a um lugar totalmente diferente do que eu imaginava, mas eles me levaram a algo que me trouxe muito mais alegria até do que eu teria provavelmente naquela outra situação, né? Eu fui encontrando mais prazer, mais alegria, mais satisfação, até mesmo esse sentimento de conexão, né? Então, no fim das contas, a gente está falando aqui nessa alunação sobre a gente resgatar esses sonhos que estão dentro de nós. O que é que você realmente sonha em fazer? Seja qual for a área da sua vida, né? Se você quiser ter mais detalhes sobre isso, mais clareza sobre isso, você pode olhar no seu mapa, fazer a leitura do seu mapa comigo, ou se você sabe fazer isso sozinho, você pode olhar lá no seu mapa astral, onde que está o grau 9 do signo de Peixes, e aí você vai ver o que é que você precisa revisar nesse momento, como para você, o que é que você precisa olhar, na verdade, na sua vida nesse momento, e sonhar, deixar a sua imaginação fluir, para que você possa começar a construir isso. É isso que a gente está sendo chamado nesse momento. Mas para a gente ser capaz de fazer isso, a gente já tem que começar lidando com as nossas crenças, né? Sonhar e deixar que o universo nos forneça os caminhos, nos abra os caminhos, né? Eu me lembro de uma frase que eu nunca esqueci quando eu comecei a estudar sobre meditação, né? Só pisa que o universo cria o chão, tá? Então, essa é uma frase que me acompanhou por muito tempo. E, na verdade, ela tem a ver... acho que não está aqui perto de mim, senão eu ia mostrar para vocês um papelzinho que eu ganhei uma vez de um senhor. Deixa eu ver se eu acho. Encontrei, estava aqui num caderninho. Eu ganhei isso daqui quando eu tinha 18 anos de idade. Eu trabalhava numa loja e aí eu estava na frente da loja, assim, esperando.
esperando os clientes, né? Quem já foi vendedor sabe que você fica na frente da loja, assim, quando a loja tá vazia, esperando as pessoas chegarem para você recepcionar, né? E aí, um senhor passou, deixa eu ver se eu vou conseguir ler isso aqui que é muito pequeno, né? E me entregou isso na mão e eu guardei. Que diz assim, sabe aqueles minutos de sabedoria, aqueles papeizinhos, né? Aí tá escrito assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. Então, eu guardei isso, né? Porque isso para mim sempre foi uma mensagem muito impactante e ela ressoa com essa outra frase, né? Porque pisa que o universo cria o chão, porque é sobre isso. No fim das contas, tudo que a gente quer pode ser realizado, desde que a gente faça o que precisa ser feito. E o que são essas... o que é que precisa ser feito para a gente realizar? A gente precisa ter uma intenção clara. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Eu preciso ajustar a minha vibração para bater com essa intenção, né? Essa vibração precisa ser adequada. E eu preciso ter uma ação na direção daquilo que eu quero. Esse ás de ouros aqui, né? Eu preciso ter uma ação condizente com aquilo. Então, se eu quero, por exemplo, ter o meu doutorado, eu vou precisar fazer o quê? Eu preciso escolher, né? Eu preciso ter essa intenção. Primeiro, eu preciso escolher uma coisa, uma área de estudo e tudo mais. Eu preciso estudar, né? Preciso nutrir aquilo ali, a minha vibração. Eu preciso fazer a minha parte, que é agir, e eu preciso acreditar, primeiramente, né? Que eu sou capaz de fazer isso, senão eu não vou conseguir fazer. Se eu não confiar que eu sou capaz, se eu tiver uma crença limitante de que eu sou incapaz de aprender, de que eu sou capaz de realizar alguma coisa, eu não vou conseguir ir para a ação, muitas vezes, né? Ou vou fazer a ação, mas ela vai ser limitada pela minha vibração e ela não vai trazer o resultado que eu estou buscando, né? Que é atender essa intenção. Então, esses 3 pontos de manifestação, eles precisam estar alinhados para que a gente possa ter os resultados que a gente quer, né? E hoje, inclusive, estou fazendo esse vídeo aqui um dia antes da lua nova, né, do que vocês vão assistir. Hoje é dia de Mahashivaratri, que é a grande noite de Shiva. É uma data muito especial para os indianos, né? Porque ocorre um alinhamento da Terra que... dentro da filosofia, eles trazem que esse alinhamento tem um efeito nosso, né, e nos ajuda a trazer essa energia que é a Kundalini, que fica lá na base do nosso períneo, subir, né, todas as nossas energias são puxadas para cima, então existe um potencial maior da gente se conectar com essas forças espirituais, uma noite muito especial, né, todo ano a gente tem, antes dessa lua nova, a gente vai ter o Mahashivaratri, Então, Shiva, né, na mitologia, ele é um deus que concede os seus poderes, né, concede poderes a todos aqueles que realizam um sadhana, inclusive aos demônios, né? E muitas vezes os outros deuses precisam depois matar os demônios que estão atormentando a humanidade porque foram concedidos poderes a eles. Mas o que isso significa, né? Shiva representa o universo manifesto, é a impermanência, é a força divina, a potencialidade pura, são todas as infinitas possibilidades. Shiva é Deus manifesto na forma do universo, né? E Deus não faz distinção, Ele dá, né? Pede que Ele dá. Se você fizer a sua parte de alinhar esses tripés, porque isso aqui fala pra gente das leis de manifestação. Então, se você se alinha com as leis de manifestação, você vai concretizar. Obviamente, se você se alinha com essas leis para manifestar coisas negativas, você vai ter que colher os frutos disso, porque a lei do karma também existe, né? Então, a gente sempre colhe as coisas na mesma energia daquilo que a gente planta. Então, não tem como fugir depois dos resultados das nossas ações. Mas, se você se alinha, você vai receber. Se você pede, você recebe, né? Porque, afinal... Se Deus é essa passagem, né, para quem já estudou a Bíblia, vai lembrar talvez que fala, né, que Deus é um pai amoroso, né, que Ele nos dá tudo que a gente pede. Então, né, tem uma outra frase que eu acho que é continuidade desse texto, que aí fala, né, se um filho pede um pão, o pai não vai, né, o pai ou a mãe não vai dar aquele pão para o filho, né? Então é basicamente isso. Não existem critérios
para Deus nos dar as coisas, né? Tá tudo disponível para nós, só que nós temos que nos alinhar com as leis da criação. E isso começa com a nossa capacidade de imaginar, porque tudo começa na imaginação. É por isso que a gente tem aqui, junto com esse Ás de Ouros, esse Ás de Espadas, falando o quê? Que tudo começa na nossa mente. Primeira lei do hermetismo, né? O universo é mental. Tudo é uma mente, o universo é uma mente vivente, pensante, e nós fazemos parte disso. Então, o universo cria, Deus cria, como você preferir chamar, através da nossa própria mente. Tudo está sendo criado o tempo inteiro, através da nossa própria mente, que está contribuindo para essa criação. Então, hoje é um dia, né, de você aproveitar essa energia super auspiciosa de cocriação e começar a sonhar. O que é que você quer manifestar nesse ano, né? É engraçado porque o pessoal sempre fala, o ano começa depois do carnaval, e de fato o ano novo astrológico começa depois do carnaval mesmo. Então, agora que o carnaval já vai acabar, né, daqui uns dias, quer dizer, vai começar esse fim de semana, e depois aí a vida começa para os brasileiros, né? Você já pode começar, se adiantar um pouquinho e aproveitar e começar a sonhar. O que é que você quer manifestar? Onde você quer chegar esse ano? Então, não tenha medo de sonhar. E aí, para a gente começar a trabalhar essa energia, né, vamos tirar aqui o nosso oráculo. Então, se alinha aí na sua cadeira, no chão, se você estiver sentado no chão para meditar. Traz atenção no seu corpo, na sua respiração e começa a colocar a sua intenção. Observa, você tem coragem de sonhar grande, do tamanho de todo esse potencial divino que existe em você? Ou você fica limitando, já começa a se limitar até mesmo pelos seus sonhos? Essa é a grande questão dessa semana. Então vamos lá. Om Bhurrbhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Olha, quem vem aqui nos trazer... Ai, adoro. Hanuman. Hanuman é o deus macaco. Hanuman é o devoto perfeito. Ele, né? Não sei se nessa imagem aqui tem, deixa eu olhar aqui na luz. Essa imagem eu acho que não aparece, mas tem algumas imagens. Eu olho às vezes essa coisa, me dá vontade de fazer assim, igual a gente faz no celular. Para aumentar a imagem e poder ver, né? Mas enfim, Hanuman, em algumas imagens, ele tem aqui, né, Rama e Sita, que representam o sagrado masculino, o sagrado feminino, né? Encarnação dos gêmeos espirituais, da grande mãe e do pai divino, né, no coração dele. E ele inclusive, ele é um dos avatares de Shiva, né, que vem para ajudar Rama a resgatar a Sita. Rama representa esse espírito, né, essa força espiritual que vai resgatar a matéria, a força da natureza, né, que está ali perdida na ilusão do ego. E aí por isso eles não conseguem se encontrar. Ela é raptada por um grande demônio, o demônio da ignorância, né? Então quando Sita quando Rama vai procurar ela na história, né, que é contada no Ramayana, aí ele conhece Hanuman, que vai ajudá-lo nessa busca, né? E Hanuman, ele representa a mente perfeitamente concentrada. É o arquétipo do devoto perfeito. Então, o que Hanuman vem nos ensinar hoje, né? Hanuman vem nos ensinar sobre o nosso poder da entrega, o poder da conexão com o divino e da entrega ao divino. Né? Hanuman tem um monte de poderes. Ele fica gigante, ele fica bem pequenininho, ele é super rápido, ele é filho de Vayu e de Chandra. Anjaneya é o outro nome para a lua. Então ele é filho do vento e da lua. E na história, né, fala que quando ele era pequeno, ele era muito levado, e aí ele, muito rápido, né, saiu correndo e pulando super alto e deu uma mordida no sol. E aí
por causa disso, ele foi castigado, né, a esquecer. E aí ele se tornou muito esquecido das coisas, né? Então, no mito, quando ele precisou ir buscar um remédio para Lakshmana, que era o irmão de Rama, né, que havia sido ferido, aí ele foi numa montanha onde tinha esse remédio, mas aí ele não se lembrava qual que era, só que como ele era muito forte, ele trouxe a montanha inteira. Então, Hanuman, ele representa essa força, a força da devoção, a força da concentração, o poder da concentração, o poder da devoção, da entrega, né, daquele que faz tudo para servir. Ele estava totalmente entregue. E é por isso que ele é tão poderoso, né? Porque ele estava ali somente para cumprir o propósito dele. E é por isso que ele consegue ajudar Rama a resgatar Sita. Então, essa história, né, de uma forma bem resumida, vem nos falar do poder da nossa mente em proporcionar, né, em nos ajudar a conduzir o nosso casamento alquímico, que é a união do nosso corpo com o nosso espírito, da matéria com o espírito, para que a gente consiga integrar a nossa vida material, a nossa vida espiritual. Nós somos treinados, né, nessa sociedade a ser escassos, a não ter confiança, a não acreditar no nosso poder, a ter medo de perder, a ter medo de não ter, né, de não conseguir conquistar, e a ver as coisas materiais como pecaminosas, né? Mas o único pecado que existe é a inconsciência, porque a inconsciência sobre a nossa conexão divina, sobre o nosso propósito, ela nos torna gananciosos, ela nos torna maldosos, ela nos leva a usar nossos poderes de uma forma negativa. Agora, se a gente tem consciência, se a gente desenvolve consciência e se conecta com a nossa essência divina, a gente se torna capaz, a gente se torna próspero, né? E a gente aprende a usar toda a nossa prosperidade, tudo que a gente se torna capaz, todas as habilidades que a gente ganha nesse processo, pelo bem, para servir. Então, o grande ponto da iluminação, né, não é a gente ir lá, sentar numa montanha e se desapegar das coisas e dizer que não precisa de nada. Porque no fim das contas, né, quem não tem nada para desapegar. Você vai desapegar do que se você não tem nada? Quero ver você ser desapegado quando você tem tudo. Quando você tem possibilidades, quando você tem oportunidades, quando você tem bens, posses. Aí será que você é capaz de ser desapegado? Ou essas coisas é que te possuem e te mantêm presos? Então, essas são as reflexões que a gente tem que fazer nessa semana, né? Porque muitas vezes a gente usa essas ideias só para justificar a nossa falta de dedicação, para justificar os nossos fracassos, né? Aí a gente usa essas justificativas do espiritual, né? Que isso não é espiritual, se tornam bem convenientes. Mas a verdade é que se a gente tem a centelha divina dentro de nós temos a obrigação de viver o máximo do nosso potencial. Porque é só vivendo o máximo do nosso potencial, prosperando, tendo uma vida feliz, que a gente pode realmente ajudar, transbordar amor de uma forma genuína e servir. Quem não tem nada precisa de ajuda. Só quem tem minimamente alguma coisa que pode ajudar, né?
Jaya Siara Jai Jai Hanuman 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 Jaya Bajranga Bali Jai Hanuman Jaya Bajranga Bali Baba Hanuman Shankata Mocha Kripanidan Lala Langota Lala Nishan Jaya Siara Jai Jai Hanuman 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 Hanuman Hare Rama 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 Sita Rama 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 Hanuman. Agora traz suas mãos em frente ao peito. Faz seus agradecimentos. Coloca mais uma vez sua intenção. Se conecta com os seus sonhos. E juntos vamos cantar o mantra pela paz, enviando paz a todas as dimensões do nosso ser, a todos os seres e a todo o universo. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Uma ótima semana para vocês, um ótimo ciclo lunar, que seja lindo, que você consiga sonhar coisas grandiosas e maravilhosas para a sua vida e depois colocar a mão na massa para concretizá-las, né? Se você gostou desse vídeo, dessa meditação, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever no canal para sempre ser avisado quando a gente tiver novas meditações. Toda semana eu volto aqui. E me segue também no Instagram, @pri.benites, ok? Beijos para vocês e até semana que vem.